compartilhar a tela. Vocês estão vendo? Sim. Beleza, então. Gente, perdão, se dá pra ouvir uma criatura pulando ou passando atrás de mim, minha cachorra que tava muito carente hoje, ela não deixou fechar a porta do quarto, mas ela vai ficar quietinha. Ela não vai latir, tomara. Então a aula de hoje vai ser sobre decimais e fração e algumas operações que a gente pode fazer com eles. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente. No dia de hoje a gente vai passar por isso, ter exercícios e no final vai ter um desafio de lógica bem legal que eu acho que vocês vão gostar. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que decimais e fração são dois jeitos diferentes de escrever o mesmo número. Afinal de contas, tem infinitas possibilidades de dar o mesmo resultado, de escrever um mesmo número. E aí, do jeito bem que a gente vê bastante, de em vez de ficar fazendo conta com decimais, vai fazer conta com frações. Isso acaba sendo bem útil dentro da matemática e dentro de outras matérias também. Peraí, deixa eu passar aqui. E é bem simples. Eu acho que vocês, inclusive, já estavam fazendo isso em umas aulas anteriores que eu via vocês falando como resolução, que passaram de um para o outro. Para você passar um decimal para uma fração, é uma divisão. Você, inclusive, escrever uma fração é uma das formas que vocês viram como divisão, colocar um tracinho só. Só que em vez de estar de lado, está um em cima do outro. Eu acho que essa vocês já estão bem acostumados. Aí aqui o exemplo foi o 3 dividido por 4. Como 3 é menor que 4, você vai colocar o 0 e a vírgula seguindo o método tradicional de divisão entre dois números, sendo que um é maior que o outro. Agora aqui é para frações geratrizes de dízimas periódicas. Fração geratriz é como a gente chama as frações que dão origem a dízimas periódicas. Então, aqui no exemplo, 0,33333 segue toda a vida, é uma dízima periódica bem conhecida. Ela vai ter uma fração que vai gerar ela. E o processo para descobrir essas frações é o mesmo, só que embaixo você vai colocar o 9, ou o número adequado de noves, em vez de colocar um dígito a mais e colocar uma potência de 10. Potência de 10 é todo número, tipo, 10, 100, 1000, que tipo, é 10 com mais zeros. Então, aqui, de um decimal para uma fração. O que é importante a gente ter em mente? O que são as potências de 10, e a gente tem que conseguir contar quantas casas úteis, tipo, consideráveis, vai ter depois da vírgula. Então, aqui, no caso de 0,75, vocês concordam que eu posso escrever 0,75 como 0,75, 0,750, 0,7500, mas vai representar a mesma coisa? Porque esse zero à direita, depois da vírgula, é irrelevante? Então, a gente tem que desconsiderar esses zeros a mais. A gente tem que pensar só nos números que realmente estão representando ali. Se você colocar o zero a mais, dá para simplificar depois, mas é multiplicar para depois dividir. Então, aqui, no 0,75, a gente tem duas casas depois da vírgula. Então, a gente tem que pensar em alguma potência de 10 que vai ter o mesmo número de zeros do que essas casas. Mas por quê? Porque, por exemplo, 10 vai ter dois dígitos. Só que, ao dividir por 10, você tem que considerar que um deles é o 1. Se você dividir qualquer coisa por 1, vai dar ele mesmo. Então, tem que ser para voltar às casas. Então, aqui, a gente usou o 75, o 0,75 e o 100, que é a potência de 10 com dois zeros. E aqui falando do número de zeros depois. Então, nesse exemplo, que vai ser um número com vários zeros entre dois dígitos úteis, que vão fazer bastante diferença na conta, e um ali que são só vários zeros que a gente adicionou por adicionar,
o primeiro a gente vai considerar só um número, e o segundo, mesmo que tenha esses zeros no meio, você considera 4 casas. A não ser, é claro, que você vá arredondar o número. Aí você pode desconsiderar, mas o seu resultado não vai ficar exato. Então, oi, vocês estão me ouvindo? Eu acho que eu caí. Vocês ouviram até onde? Vocês conseguiram ouvir até onde? Que pra mim apareceu só que eu tinha caído da chamada. Tá, beleza. É que tipo, em prova teste, se você arredondar demais, às vezes não vai dar o resultado que tá nas opções. E se você tá escrevendo, é importante também lembrar de colocar o símbolo de aproximado. Claro que ninguém vai tirar nota sua se você for um número que é tipo 1000001 e você corta esse final e faz só o 01. Mas às vezes é importante, quando é uma diferença maior. Aí agora aqui exercício sobre conversão. Deu para entender tranquilo? Porque eu acho que é uma matéria que vocês já estavam fazendo mais naturalmente, então não quis me prolongar muito nessa explicação. Vocês conseguem fazer um exercício ou vocês querem que eu volte, retome algum tópico? Não precisa, pode fazer os outros exercícios. Beleza, então vocês conseguem fazer esses 10 exercícios aí rapidinho? O que você não entendeu, Isa? Tá. Algum ponto específico ou quer que eu volte desde o começo? A Isa e a Yasmin. Como transformar o decimal em fração? Tá, deixa eu voltar aqui. A gente tem que pensar em um número decimal do exercício. Do começo? Tá bom. Pera aí. Eu vou explicar essa e depois eu volto na outra, que é bem parecido. Então, número decimal. Você vai ter um número. Aqui eu vou trocar o exemplo, vou colocar 0,50. Esse número, você concorda comigo que eu falar 0,5 é a mesma coisa que eu falar 0,50? Faz sentido esse conceito? Não? Tá. É, tá bom. Deixa eu pensar como exatamente eu consigo explicar isso. Porque quando você está considerando números depois da vírgula, eu vou explicar primeiro números antes da vírgula. Se você falar 0,1 e falar 1 é a mesma coisa para números normais, assim, números inteiros? Beleza. Então, em números inteiros, você concorda que não faz diferença nenhuma a quantidade de zeros que eu vou colocar à esquerda do meu número? Então, aí depois da vírgula se aplica essa mesma ideia, só que para outro lado. Porque se você coloca antes do número à esquerda e ainda depois da vírgula, o número vai ser cada vez menor. Mas se você coloca depois da vírgula à direita, depois de todos os seus números diferentes de zero, ele não vai fazer muita diferença, porque você poderia tipo, só cortar esse zero. O resultado daria o mesmo. Ele não tem diferença, ele não tem significado depois da vírgula à direita. É só pensar em um espelho. Aqui, antes da vírgula, é a esquerda que não faz diferença. Na hora que você vira, é a direita. Faz um pouco mais de sentido? É um conceito meio estranho e eu preciso admitir que eu não sei exatamente de onde ele veio, senão eu explicava desse jeito, mas eu tô com medo de falar o que eu acho e ser uma baboseira absoluta. Tá bom.
Aí, então, o que a gente precisa pensar é, ignorando esses zeros à direita, no nosso exemplo, 0,50, quantos números diferentes de zero, tipo, encostados na vírgula, tem depois da nossa vírgula? Tem na casa dos decimais. Isso, que é o 5. Agora a gente vai ter que pensar nas potências de 10. Potência de 10 é um conceito ok? Beleza. Então, qual potência de 10 que vai ter só um zero? Isso. Então, falar 0,5 ou 0,50 é a mesma coisa que você falar 5 sobre 10. Inclusive, um outro jeito de chamar 0,5 é 5 décimos. Faz um pouco mais de sentido. Aí, se a gente tivesse usado 0,50 em vez de 0,5, teriam dois números depois da vírgula. Então ia ficar 50 sobre 100. No final você não ia cortar de qualquer jeito, riscar um zero e um zero? Dividir os dois por 10, em outras palavras? Então é tipo fazer uma simplificação antes de você fazer a conta, para você desde o começo trabalhar com números menores. Beleza? A Yasmin, você entendeu também? Eu vou voltar na outra página agora, só para. Isso aqui. Beleza, vou voltar na outra aqui. Então, de decimais para fração. Uma fração, o que a gente tem que pensar sempre. Uma fração é uma divisão, ponto final. Ela tá só não resolvida. Tem momentos que é melhor deixar ela não resolvida. Mas, se é pro bem do exercício, a gente só vai realizar essa divisão. Então, o numerador ali de cima é o nosso dividendo e o denominador ali de baixo é o nosso divisor. Ah, peraí. Da tabela. E aqui, então, basicamente, o que a gente vai fazer é realizar a divisão do número de cima pelo número de baixo. Que ali no nosso caso, de 3 sobre 4, 3 dividido por 4. Como 3 é menor que 4, a gente vai fazer aquela técnica de colocar um zero, uma vírgula e adicionar um zero no nosso número menor ali, que é uns 3, e é o zero que está em laranja. Aí 30 por 4 tem 7, que dá 28, vai ter uma sobra de 2, de novo vai ter que adicionar um zero, e aí 25. Yasmin, faz sentido? Quer que eu volte em algum ponto? E é bem importante treinar bem a divisão com vírgula, assim, de colocar zero e vírgula, porque todas as frações próprias, eu acho que vocês viram esse conceito, que o número de baixo é maior que o número de cima, vão dar um resultado que é 0, alguma coisa. Yasmin, tá tudo bem? Você entendeu? Podemos voltar para o exercício? Vocês conseguem fazer? Beleza. Então, eu já fiz os exercícios. Dá só um segundo aqui que eu tava voltando para todo mundo fazer também. Vê se você pegou os números certos e ficou pouquinho tempo também. Foi os números certos. Beleza. Então dá 5 minutinhos só? Pode ser. Então o call já acabou. E aí vocês me avisam quando vocês acabarem. Se ninguém falar nada, 9h55 a gente volta.
Beleza. Alguém não acabou? Alguém quer mais tempo? Porque parece que a maioria aqui já acabou e a gente pode ir adiantando. Tá bom. Então, deixa eu passar aqui pra próxima. Vocês acabaram os dois, tá? Né? Porque vai aparecer o resultado dos dois. Se não. Tá bom. Aqui. Então, aqui, o primeiro. Quanto é 2/8 em decimais? Eu coloquei a resolução pelo jeito que a gente viu, que era fazendo a divisão com o zero, a vírgula, colocando multiplicando por 10 ali em cima e fazendo a divisão. Só que tem um outro jeito que você pode fazer, que é pela simplificação. Você começa pensando, putz, eu acho que 8 e 2 eu consigo dividir por alguma coisa igual. Não consigo? Consigo dividir os 2 por 2. Então vai ficar 1/4. E a princípio parece bem difícil, mas ao longo do tempo você vai não decorando, mas aprendendo essas coisas. Então, 1/4 é uma fração que a gente acaba usando bastante. E é um resultado que já vem mais de cabeça. Mas aí é um outro jeito mais pra frente que é legal vocês pensarem também. Então, aqui, fazendo a divisão, vai dar 2 por 8 não dá. 0, vírgula. Puxa um zerinho ali do além. Faz 8 vezes 2, 16. 16 sobra 4, outro 0. 40 é múltiplo de 8, dá 5. E aí vai dar 0 o resultado final ali do. Então, 2 oitavos ou 2/8 é 0,25. E a segunda aqui, que é para transformar decimal em fração, que eu acho que foi o que vocês tiveram mais dificuldade. Foi tranquilo fazer? Beleza. Então, é aquele princípio do quantos zeros vai ter que tem que corresponder às casas depois da vírgula. Então, ali no o 0,20 foi exatamente um exemplo parecido com o que eu dei, que era 0,50. Nem lembrava que eu tinha colocado esse número. A gente vai considerar só o 0,2, que tem uma casa depois da vírgula. E a potência de 10, que vai ter um zero, é o próprio 10. Então, 0,20 é igual a 2/10. Se eu fosse mexer com o próprio 0,20, eu não quero simplificar. Ia ficar 0,20, duas casas depois do zero, a potência de 10 com dois zeros é 100, ia dar 20/100, só que para manter numa fração irredutível, você vai ter que simplificar depois. Então, risco um zero, risco um zero. Então, vai dar o mesmo resultado no final. Todo mundo conseguiu fazer? Tá de boa? Tudo tranquilo. Oi? Tudo tranquilo. Beleza. Das meninas que estavam com dúvida, conseguiram responder certinho? Tá. Tem mais exercício dessa aula, porque na última vocês fizeram rápido demais, eu tive que inventar na hora, então essa temos um pouquinho mais. Se vocês puderem fazer esses dois também, mas é que vai ser um pouquinho mais longo porque tem uma situação problema. Mas como os outros fizeram rápido, 5 minutinhos também, 10 e 1 a gente volta e vocês avisam se vocês acabarem antes.
Terminei. Cal e Mafê, mais alguém terminou? Alguém está com dificuldade de fazer? Precisa tirar alguma dúvida? Ou a gente pode partir para correção? Vocês já conseguiram fazer os dois? Já fiz os dois. Tá bom. Eu vou começar a correção então, qualquer coisa me parem, tá? Então, aqui. A gente está trabalhando a fração 35 sobre 1000. A gente vai realizar essa divisão e um jeito bem legal de fazer, na real, divisão com potência de base 10 é contar as casas. Então, aqui, é aquele mesmo princípio da conversão de frações. Você vai ter algum número que é dividido. Ela estava tapando com o dedo. Dividido por 1, mais todas essas casas. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. E aqui ele vai ter 3 zeros. Você pode, então, correr aquela vírgula que está ali, que não está dando para ver agora, mas ela está presente aqui, tá 35,0. Você pode correr ela 3 casas para a esquerda. Porque é tipo se você estivesse dividindo por 10, por 10, por 10. Então, aqui, 35 dividido por 10 vai dar 3,5. Depois, dividido por 10 de novo, 0,35. E aí, mais uma última vez, porque são 3 zeros, vai dar 0,035, que é essa alternativa C aqui. Beleza? Todo mundo conseguiu fazer de boa? Sim. Tranquilo? A última, que não vai dar 1 sobre 10, vai dar 1 sobre 5. Ai, perdão, era 2 sobre 10. Sem problemas. Opa. Oh, meu Deus. Aí. Pulou umas páginas. Erro de digitação, gente. Perdão, às vezes passa batida, muita coisa. Então, aqui. Joana recebeu de seus pais uma barra de chocolate. Como a barra estava dividida em porções menores, num total de 20 quadradinhos, ela decidiu consumir a barra ao longo da semana. Ela optou por consumir 4 quadradinhos de chocolate por dia, ou seja, 4 vinteavos.
A representação decimal que representa a porção consumida por Joana ao dia é. Então, aqui a gente tem que pensar ou fazendo a divisão ou simplificando igual aquela que eu falei antes. Aí aqui, como o Calma corrigiu, seria 2 sobre 10, ou 1 sobre 5 também. É que eu, pessoalmente, acho mais fácil trabalhar com fração com base 10, mas se você tem facilidade trabalhando com a 5, acha mais fácil. Tem vários caminhos para chegar no mesmo resultado. Então, aqui vai dar 4 sobre 20, da divisão 0,2, ou 4 sobre 20, 2 sobre 10, 0,2. Todo mundo conseguiu fazer também? Beleza. Apareceu alguma dúvida, gente? Que a gente vai pular para outro tópico. Não? Tá. As meninas que estavam aqui no chat, tudo de boa? Eu vou passar para o próximo, então. Beleza. Pera lá, ok? Beleza. Agora, então, a multiplicação entre números decimais. É um tema que assusta bastante gente. Muita gente acaba se confundindo, se embaralhando todo. Mas não é uma coisa difícil, só precisa prestar atenção. Então, aqui, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em ignorar completamente a vírgula, mas as casas decimais têm que estar com o mesmo tamanho. Então, se eu tenho um número que vai ter 3 casas decimais e um que vai ter só uma, eu vou ter que colocar 2 zeros para eles ficarem alinhados e do mesmo tamanho. Beleza? Beleza. Aí agora vai realizar a multiplicação normal, tipo, se fossem 2 números sem vírgula, e você vai receber um resultado. Tranquilo. Aí você tem que ver quantas casas você, tipo, deu, quantas vezes você multiplicou por 10 para conseguir tirar aquelas vírgulas e pegá-las de volta. Afinal de contas, elas são suas. Não é a número não tem aquela quantidade de zeros ali. Então, aqui, nesse caso, os 2 números aqui em laranja foram as casas que a gente deu. Então, são 2. 600. E a gente vai cortar 2 zeros. Eu sei que esse aqui não é zero, mas a gente finge que é o mais próximo que eu achei de um zero riscado. Então, a gente corta os 2 últimos dígitos, ou puxa a vírgula 2 dígitos, e aí vai obter nosso resultado. Nesse exemplo, ficou simples de tirar, porque os 2 eram zeros. Mas e se, por exemplo, for 648 o resultado que eu tive? O que eu faço? Você vai ainda puxar as 2 vírgulas, só que você não pode ocultar o que vai estar para a direita da vírgula. Você vai ter que manter. Então, em vez do resultado ser 6, vai ser 6,48. Faz sentido, gente? Faz. Beleza. Aí, divisão. Eu vou passar as 2 teorias, depois a gente faz os exercícios, que eu acho que fica mais simples. A divisão é a mesma coisa. Você vai ter que multiplicar os números pelo mesmo tanto de vezes, para manter uma igualdade. É que nem na fração. Quando você quer manter. Você está fazendo MMC. E você multiplica o de baixo por 5, para você manter a fração, você não precisa multiplicar o de cima por 5? É a mesma coisa, você tem que manter a igualdade dos dois lados. Então, eu multipliquei um lado por 10, eu tenho que multiplicar o outro lado por 10. Simples. E aí você realiza a divisão como normal aqui. Essa, inclusive, o resultado aqui deu a vírgula. E como os dois lados você já multiplicou por 10, eles se mantiveram iguais. Você não precisa tirar nada no final, já está certo. Se você manter a multiplicação igual aos dois lados, é muito importante, que às vezes a gente se embanando todo, tá ali no final de uma conta enorme e aparece só uma divisão com vírgula, aí você multiplica um lado por mais, outro por menos e dá errado. Mas se tiver atenção, é só uma divisão simples. Beleza, gente? Faz sentido? Tá bom.
Então, vamos tirar 10 minutinhos de intervalo para esse assunto sentar e a gente conseguir fazer os exercícios? Vamos. Então, são 10h07, 10h17 a gente volta. Beleza. Qualquer dúvida, se vocês quiserem abrir o microfone, mandar no chat, só que você ficar conversando. Eu vou passar aqui, aí vocês leem os exercícios e falam se aparece alguma coisa. Tá tranquilo? Que bom. Oi! Ah, não, eu achei que já tava com a resposta, que susto. Falei, putz, fiz um slide, eu tô com a resposta já. Então, vocês vão fazendo aí, vocês me avisam quando vocês terminarem. Beleza. Mais alguém? Nossa, quando eu vi que já tinha liberado para começar os exercícios, eu tomei um susto. Eu comecei a fazer os cálculos na velocidade que eu consegui. Fica tranquilo, tá? Ainda tem um tempinho, liberou faz 4 minutos. Mas é sério, É... eu Oi? pratico. É que eu pratico xadrez e eu jogo partidas rápidas. Aí é por isso que o meu raciocínio é um pouquinho rápido. Porque aí eu começo a raciocinar rápido, aí eu faço tudo muito rápido. Partida rápida no Lichess é caminho sem volta. No chess.com eu faço 5 minutos a partida. É que eu não. Eu odeio partida rápida porque eu não tenho capacidade. Eu fico nervosa, eu começo a tremer, eu aperto tudo errado. Mas no Lichess tem uma opção que você faz a partida em 1 minuto. Meu pai vive jogando isso, é um inferno. Nossa, eu fico estressada só de ver ele jogar. Nossa, essas partidas de bullet, que é 2 minutos no minuto, é muito tenso. Eu só joguei uma e Né? perdi. As de 5 minutos eu consigo jogar. Eu tô treinando para conseguir jogar uma de 1 minuto. Isso é treino mesmo. Uma hora você consegue, certeza. Podemos corrigir, gente? Alguém apareceu com alguma dúvida? Podemos corrigir. Tá bom. Passar aqui. Próximo. Beleza. Oxi. Aqui. Perdão, meu computador tá meio doido, pulando página. Vocês estão vendo até o final da resolução? No meu slide aparece. Não, na verdade, esse é Essa só. dá 3. Oi? Eu tinha avisado que eram outros exercícios. Então, nossa, meu computador tá uma doideira, nem ele aguenta mais, tá precisando de férias. Tá pulando 47 slides de uma vez, vou parar na resolução da divisão. Aí eu voltei até a multiplicação e tava errado. Então, o exercício A, que era meio dividido por 10. Aí, resolvendo ali a divisão normal, você coloca uma casa ali, depois tira, vai dar 5. E um outro jeito de pensar em meio é se você passar ele para fração e simplificar, vai dar meio, né? 1/2. E você consegue também resolver esse exercício por frações. Então vai ficar 10/1, como não tem nada sobre 1,
dividido por 1 sobre 2. Se você vezes 1 sobre 2, perdão. Se você fizer a multiplicação ali, vai ficar 10 sobre 2, que é outro jeito de escrever 10 dividido por 2. E aí é um jeito que acaba sendo até um pouco mais rápido de chegar no resultado, que é assim. Aí ali, na alternativa B, que era 2,8 vezes 4,6. Aí fazer o mesmo processo de novo. Então, 28 vezes 46, 168, 1120, não sei o que, não sei o que. E aí, 12,88. De boa, gente? Sim. Beleza. Aí aqui o próximo, que é uma situação problema. É bem legal matemática em situação problema, porque acaba trazendo um pouco mais para a vida real e a gente trabalha um pouco de interpretação de texto também, que é bem importante. Tem uns exercícios enormes que parece que é impossível, mas é super simples, o ponto é você entender o que ele está pedindo. Então aqui, para repor seu estoque de extrato de tomate, um atacadista fez um pedido de 2.600 unidades. Sabendo que cada unidade custava 0,75, o valor gasto nesse pedido foi de. Então aqui, quais dados ele está dando para a gente? O número de unidades e o valor unitário, o valor por unidade. Se eu vou gastar R$1 em 10 unidades, eu vou gastar R$10. Se eu vou gastar 0,75 em 2.600 unidades, eu vou gastar a multiplicação desses dois. Aí fica um número cheio de zero, a princípio, mas no final corta quase todos, né? Então aqui é 1950. Uma coisa que é legal é sempre que estiver tratando com dinheiro é manter 2 zeros depois da vírgula. Porque é o padrão, porque a gente tem 2 casas de centavos. Quando não tem nada, deixa o 00. Só para manter um padrão, assim, uma coisa mais estético, mais um acordo, do que realmente ter uma utilidade super forte. Alguma dúvida nesses exercícios? Podemos passar para os próximos? Podemos. Beleza. Então, aqui o 13 e o 4. Vocês fazem e avisam? Também terminei. Beleza. Mais alguém? Beleza. Podemos passar para a correção, então? Podemos. Fechou. Aqui. Então, de novo, são duas situações problemas dessas, só que agora com alternativa. Então, ao abastecer o carro, um cliente pediu para completar o tanque.
Sabendo que couberam 30,2 litros no tanque, que a gasolina estava a 5,20 o litro, o valor pago por esse cliente foi de. Aí, realizando a multiplicação, eu não vou ficar falando passo a passo da multiplicação, porque senão vai enrolar muito, tá? Então, 157,04. Algum problema com esse? Todo mundo conseguiu fazer de boa? Sim, todos. Eu fiz de boa, pelo menos. Beleza. E aqui, para realizar um churrasco, Márcia comprou 1,5 kg de alcatra, a R$ 32,90 o quilo. O valor pago por ela foi de. E aí é a mesma coisa que vai fazer a multiplicação dos dois e vai chegar no resultado. Ali 39, 49,35. Também de boa. Fechou. Gente, vocês estão arrasando muito. Ó, tá. E aqui os exercícios de divisão agora, 4 rapidinho. Vamos lá? Me avisem quando vocês terminarem. Terminei. Mais alguém fora o Carl? Podemos ir para correção aqui? O Carl e a Maria, a Mafê já falaram que terminaram. Tem alguém que está com dificuldade ou posso passar para correção? Tá. Que eu acho que a última atividade vai demorar um tempinho. Eu queria agilizar aqui, a parte mais chata. Então, duas situações problema de novo. Ana quer comprar um presente de aniversário para sua amiga. Na loja que ela foi, gostou de um colar que custava R$ 54,99. Como ela ganhava R$ 20 por mês, em quantas vezes ela precisará parcelar sem juros para poder comprar o presente? Aí aqui a gente tem que pensar no conceito de parcelas, né? Que é uma divisão do valor total. E aí, como sem juros, é só aquele valor e pronto. Não vou precisar pensar em nenhum possível acréscimo. Então, aqui, o que a gente tem que pensar é na divisão do valor
que o valor total com o valor que ela tem. Aqui vocês podem reparar que eu arredondei o valor para ficar um pouco mais exato e não ficar uma conta super quebrada. Como é só 1 centavo, eu só preciso colocar aproximadamente. Mas, no final, eu já ia ter que arredondar de qualquer jeito, arredondando mais. Então, acaba que não vai interferir tanto no nosso resultado. Porque 55 dividido por 20, 2,75. Como não tem como ela falar, nossa, eu vou pagar em duas parcelas 75. Como é que você vai fazer isso? Tipo, não tem como. 2 meses e 75. Então, como é uma situação real, você não pode deixar desse jeito, vai estar errado. Você tem que pensar que 2,75, qualquer valor que for maior que 2, vai ter que puxar por 3. Ai, mas é 2,001, mas é mais dinheiro do que ela vai ter. Então, vai ter que parcelar em 3. Beleza? Esse? Beleza. Tá. Aí aqui, João deseja distribuir igualmente 22,5 litros de suco em 15 garrafas. Quanto é a divisão, né? Aí só realizar aqui. E essa você pode deixar quebrado, não tem problema. Ele não tem que deixar em um número exato de litros. Então, 1,5 litro por garrafa. Deu algum problema na resolução desses exercícios? Alguma dúvida? Não. Beleza. De divisão, que bom. Agora eu preparei um desafio para vocês que eu espero que vocês gostem. É o seguinte, vocês já jogaram aqueles joguinhos tipo racha-cuca, aqueles jogos de lógica? Já. Aqueles que você precisa falar, essa casa é dessa pessoa, dessa cor. Eu já joguei, já. Tá, é isso, só que a gente vai trabalhar com multiplicação e divisão de números decimais. Beleza? Beleza. Então, as regras são, tem que ler primeiro, tá aparecendo para vocês o compartilhamento? Agora tá. Tá, então as regras são, a gente vai ter que ler as dicas e tentar associar uma coisa a outra. No caso desse jogo, é o nome da menina, a espécie do animal de estimação e o nome do animal de estimação. Então, eu só queria deixar aqui, porque eu adorei essa capa, gente. Ai, acho muito fofinho. Então vamos lá. Aí vocês vão me falando e eu vou puxando ali as setinhas de certo ou errado. Então, a Yumi, Lorena, Carol, Letícia e Joana são amigas que adoram pets. Elas, no total, vão ter 5 animais de estimação. E aí, de acordo com as dicas, a gente tem que colocar como não ou como sim. E aí, quando for verdinho, é porque, tipo, a Adele com certeza é um peixe. Beleza? Então, eu vou lendo aqui e vocês me falam o que fazer. Pode ser? Beleza. Então, a Yumi não tem cachorros. O que a gente mexe? A gente vai mexer que a Yuni não vai ter cachorro nenhum. A gente vai mexer que a Yuni tem 0 cachorro aqui. A gente vai mexer com vermelho, eu acho. Isso. Então, aqui. Vocês veem meu mouse? Quê? Vocês conseguem ver meu mouse? Sim. Tá. É que aí eu vou apontando e aí fica mais fácil. Então, aqui, a Yumi não vai ter cachorros. Beleza? Então, a próxima dica. A menina com 12 vezes 0,5 letras no nome é a dona de uma espécie com 1,6 vezes 2,5 letras. E aí, quem consegue resolver e me falar que espécie é? Peraí, Que 12 menina é? 12 vezes 0,5? É.
E aí, se alguém quiser ir fazendo a outra, que é 1,5 vezes 2,5. Aqui eu consegui achar os resultados: 6 e 4. Tá bom. Quem que é a menina que tem 6 letras no nome? Aí, rapaz, é a Lorena. Peraí que eu tenho que olhar aqui na minha cola. É a Lorena. E qual que é a espécie que tem 4 letras? Gato. Então, Oi? Lorena tem um gato. Isso. Então aqui Lorena, gato. E aí, como a gente sabe que com certeza é a Lorena que tem um gato, e cada uma só vai ter um animal, ela não pode ter peixe, não pode ter cachorro, não pode ter tartaruga, nem calopsita. E o gato é só da Lorena. Então a gente pode fechar esses daqui também. Tá bom. Agora a próxima. O pet com 4 vezes 2,25 letras no nome é um cachorro. E aí, alguém sabe? Espera aí um pouquinho. 9 letras. Pet com 9 letras no nome. Eu consegui achar. Quem que é o pet com 9 letras no nome? Chewbacca. Então, o Chewbacca é um Ai, cachorro. e Star Wars, por isso eu sei. Na real, eu nem gosto muito de Star Wars, porque o nome realmente do cachorro da Lorena. Peguei só os nomes do. Aí é tudo pet da Lorena e da Yumi. São duas amigas minhas, só roubei os nomes ali. Nossa. Então, a gente consegue fazer alguma suposição lógica de quem não pode ser dona do Chewbacca? Ou quem pode ser dono do Chewbacca também? Aí a gente vai ter que resolver. Cara. Mas eu Ó, acho. hum, Peraí, 2,5. ó, porque aqui, se a gente pensar que o Chewbacca com certeza é um cachorro, e nem a Lorena, nem a Yumi, de jeito nenhum vão ter cachorro, elas podem ser dona do Chewbacca? Não. Então aqui a gente já pode marcar Lorena e a Yumi como não donas do Chewbacca. Beleza? Faz sentido pra todo mundo? Como que o negócio é isso aqui que não tá tendo? Peraí. Aí aqui, se a gente passar para a próxima dica. A Letícia é dona de Adele. Não vai ter muita conta, mas era para não ficar muito longo. Então aqui, Adele, Letícia. É... Aí. Aí, o pet de Carol possui mais de 2,5 vezes 3 letras no nome. Pet E possui aí? 7,5 letras, então ele vai ter 8 letras. Então ele vai ter mais que 8 letras. Mais que 7,5 letras. Ah, então vai. Porque tem algum pet com 8 letras? Aí eu acho que vai ser o pet com o nome de Mariana, né? Mas Mariana não tem 7? Tem 7. Exato. Então você tem que ter mais que 7,5. Quem que tem mais que 7,5? Aí vai ter que ser a Adele. Ou não, A não. Adele tem quantas letras? Ah, não, vai ser o Chewbacca.
É o único pet que vai ter mais que 7 letras e meia. Vocês concordam? Ou seja, mais que 8 letras. Então o Então a Chewbacca é gente o pet de descobriu. Carol. Sim, a gente descobriu quem que é a nossa dona do Chewbacca. Esse bagunço aqui. A dona do Chewbacca é a Carol. Sim. Ou seja, se o Chewbacca é um cachorro e a Carol é dona do Chewbacca, a Carol é dona do cachorro. Vocês concordam? Concordamos plenamente. Beleza. Aí o próximo aqui. Letícia é dona da espécie com 4,1,25 letras. 4 vezes 1,25 letras. Pera aí que eu tô resolvendo aqui. Vai dar, né? Aqui, 5 resultado. Qual que é a espécie com 5 letras? Peixe. Então, peixe, Letícia. E a gente tinha alguma outra informação sobre a Letícia? Letícia é dona de Adele. Ou seja, Adele é o pet de Letícia. e a espécie dela é? Um peixe. Isso. Aí a próxima aqui. O pet de Joana tem 1,75 vezes 4 letras no nome e é uma calopsita. Aí, Então a gente pode marcar Joana como dona da calopsita. E qual que é o nome do pet dela? Pera aí que eu tô resolvendo aí, tá? Tem 7 letras o nome do pet. Então acho que é Mariana o nome do pet. Então, calopsita, né? Mariana é o nome da calopsita. Opa! Não fecha não. E Tabi é uma tartaruga. Nossa última dica. Então, Tabi é uma tartaruga. O que mais a gente pode pensar aqui para conseguir completar o nosso desafio? Se o pet de Joana tem 4,5 letras, que já marcou ali, né? Quem é que é o pet de Joana? Joana é a Mariana. Tá, o Chewbacca é um cachorro, né? Não. Ó, Chewbacca, cachorro e é da Carol. Tabi é uma tartaruga. Então, Frida só pode ser um gato. Isso, boa. E quem que pode ser a dona da tartaruga? Pera aí que eu não sei. O pet de tem 4,5 letras. Não vai estar nas dicas, tá? Tá na tabelinha aqui. Ayumi vai ser o dono de uma tartaruga. Beleza. Então, aqui falta só a gente completar esse último quadrante. Então, a Adele é um peixe e é da Letícia. Beleza. Mariana, uma calopsita. E é de quem? É da Joana. Da Joana. Aqui. Aí já cancela os outros planos. Tabi é uma tartaruga e é de quem? Não sei. Peraí, qual que é a espécie que tem 7 letras? Não, mas... A espécie com 7 letras. Não, aí... Espécie? Não, peraí. O pet de Carol possui 2,3 letras. Não, não é não. Letícia é dona de uma espécie com 4,25. 4,25 letras. 4,25 agora 5.
Não, aí não é. Peraí, 4,5. Ah, não, já descobriu já. Rapaz, eu já não sei, é só chutar. E aí, gente, alguém tem alguma ideia? Tá longe do que não tô aguentando. Ah, não, peraí. A menina com 12,6 letras. 12 vezes 0,5. Ou seja, 6 letras. Qual que é a menina que tem 6? Ah, não, peraí, aquela menina mesmo. Ah, já foi também. Ai, ai. A gente não consegue achar essas respostas no que a gente já descobriu? No que já tá na tabela? A Yumi é dona de uma tartaruga. Certo. Então eu acho que. Tartaruga. Aí. E o que Então, mais a gente qual sabe que é sobre, o nome a da gente sabe sobre as tartaruga? tartarugas? Tab é uma tartaruga, então coloca Tab como pet de Ayumi logo. Sim. Aí já Então, cancela. Tabi é a tartaruga da Ayumi. Então, E consequentemente, agora? a gente já consegue concluir que Frida é um gato, que é o pet de Lorena. Frida é um gato. E é o pet da Lorena. Muito bem, gente. Conseguimos resolver o desafio de loja. Eu quero um aumento no salário. Eu não É, admito esses todos os desafios cálculos são legais, ser mas tem que prestar assalariado. atenção, gente. É um absurdo isso não ser assalariado resolvendo isso. Ou melhor, Falar nada, viu? Absurdo foi eu fazendo isso. Nossa, nossa, gente, experiência que eu mas aí não eu desejo nem pro meu pior inimigo. só eu fritando aqui. É legal fazer, mas resolver, mas desenhar, vixe, difícil, muito difícil. Eu não tenho dom de desenhar. Eu só sei desenhar boneco. Nossa, não, eu também não. Mas, tipo, escrever as dicas, pensar, tipo, porque aí você fala alguma coisa, aí não bate. Aí você, tipo, faz as dicas, aí falta alguma informação que era essencial pra terminar todo o mistério. Nossa. Foi você que fez isso daí? Esse... Aham. Nossa, Aula de gramática rendeu. rendeu. Cansei de resolver esses desafios. As meninas aqui que ficaram com dúvidas sobre a parte lógica. A parte das contas foi tranquilo? Precisam que a gente volte e faça elas juntas? Porque se vocês fizerem, a gente passa de novo aqui rapidinho pela parte matemática e a gente vai pensando junto. Agora que já tem, a resposta fica um pouco mais fácil. Vocês querem que a gente passe por isso ou tá de boa? Tá de boa? Mas vocês conseguiram entender depois que acabou qual que é o raciocínio que a gente usou para completar isso? Podia passar mais, né? Só para testar aqui e desenvolver o QI. Sem brincadeira. Ah, eu tenho que procurar. É porque geralmente os que tem desses são só os nomes, tipo, para colocar matemática no meio ainda foi difícil. É, e também tem uns É, que são assim. O alemão mora na casa do lado do finlandês e a casa do outro lado é branca. Entendeu? É tipo essa lógica. Aí a outra. O então. finlandês bebe leite e sei lá mais o que, fuma Prince. Tem isso. Eu já fiz um teste assim, só que eu não consegui falar. Então, Essa foi, tipo, a inspiração. Aí tem que achar um jeito de colocar matemática. Eu só não pego algum outro aleatório pra gente fazer, porque só vai ter raciocínio lógico, não vai ter matemática no meio. a raciocínio lógico é bom pro BMF, viu? Ah, com certeza. Gente, inclusive, vocês sabem pegar a prova antiga do BMAP? Pegar banco de questões? Eu sei, eu já consegui pegar lá no banco de questões algumas provas, né? Inclusive, Porque o BMAP tá chegando, vocês estão preparados?
Tô muito não, tem que me preparar mais. Ó, quando é que é o BMAP? Peraí que eu tenho as datas aqui. O BMAP é em junho agora, daqui 2 meses, a primeira fase, né? Nossa senhora. Perdão. Quem daqui vai prestar o BMAP? Vocês já sabem? Já se decidiram? Eu vou fazer o BMF. O Cal, a Mafê, Eu tenho alguém mais? que fazer uma outra Olimpíada que é a OBRL, Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico. Ah, eu acho que eu fiz ela ano passado. É bem legal. Nossa, mas o OBRL também teve uma questão do sexto ano. E quando eu comecei a raciocinar ela, e eu vi a resolução, eu fiquei com tanta raiva que você não tem noção. É sério, porque tava lá. Entendo, a Olimpíada é sempre assim. É porque tava lá, Sebastiano, ele tem o pai, e o pai dele tem 4 filhos. Aí foi falando toda uma história bonita. Aí falou: o segundo filho tem 33, tem 36 anos. Qual que é o nome dele? E não estava aparecendo o nome dele. Só que aí, quando eu fui ler o enunciado, eu entendi que Sebastião tinha 33 anos lá. Então era ele que era o segundo filho. Não. Nossa, você não tem noção quanto. Essas... Sim, nossa, a segunda fase do BMF é desesperador. E essas questões que também, tipo, você tem que prestar muita atenção, uns enunciados enormes. Nossa senhora. Prestar muita atenção. Uhum. Vocês já prestaram quais. Gente, eu tô conversando que a aula de hoje foi mais isso, tá? Eu achei que vocês iam demorar mais, separei mais tempo, mas vocês foram muito rápidos no desafio. E o tempo que eu demorei fazendo isso, eu achei que ia demorar horrores. Então, ficar mais de boa agora, um pouquinho antes do CID. Quais Olimpíadas vocês já fizeram? Eu já fiz a UBMEP, só que estava no 8º ano. Eu não consegui passar para a segunda fase. Agora, a Canguru eu fiz, só que eu não consegui saber qual que é o meu resultado, porque eu mudei de cidade. Eu não sei qual que é o meu resultado. Eu acho que você consegue